Olá, um feliz despertar a você, um ótimo dia com a graça e a paz de Jesus. Em nosso momento de comunhão com Deus, hoje, nós vamos refletir, vamos aprender os ensinos que o capítulo 7 do primeiro livro de Samuel nos apresenta. O tema do fracasso à vitória. Um capítulo marcante na trajetória do povo de Deus do passado e que a Bíblia apresenta para nós com profundas lições para cada um de nós. Quantas vezes podemos passar por fracassos ao longo da vida e nos sentirmos derrotados? Qual deve ser a nossa atitude se quisermos sair vitoriosos? Como a experiência dos israelitas nos dias do profeta Samuel nos ensina sobre isso. 1 Samuel capítulo 7 mostra-nos a importância do arrependimento, da fé em Deus e do papel da liderança espiritual na vida de Israel e hoje do povo de Deus. O povo havia sofrido duras derrotas, inclusive haviam perdido o símbolo da presença de Deus, como vimos nos capítulos anteriores, a Arca da Aliança. Mas, após ter se arrependido e se voltado a Deus, o povo agora venceu. Samuel ergueu uma pedra memorial chamada Ebenezer, e disse: até aqui o Senhor nos ajudou, ou o Senhor cuidou de nós. A colocação da pedra de Ebenezer serve como um lembrete duradouro da fidelidade e assistência de Deus. No mesmo lugar, olha que interessante, no mesmo lugar onde anteriormente haviam recebido duas terríveis derrotas, ou seja, ali naquela região de Ebenezer, o povo de Israel alcançou agora uma grandiosa vitória. Graças à pedra de ajuda, que é o Senhor Todo-Poderoso. Esta é a introdução em nossa reflexão de hoje. E você está convidado a deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal da Jornada Bíblica Despertar com Deus e compartilhe. E agora vamos para a análise dos textos. Vamos extrair os detalhes que este capítulo traz. O verso 1, ele descreve que a arca do Senhor não foi levada a Siló, onde estava anteriormente, e que os filisteus já haviam destruído aquela região, aquele local. Abinadab, Eleazar, seu filho. Fica claro, pelo contexto aqui, que Abinadab, cujo nome quer dizer meu pai é nobre, pertencia a uma família sacerdotal. O nome de seu filho Eleazar significa Deus tem ajudado, um sentido adequado para o contexto da história. E descreve que 20 anos, olha que período longo, a arca permaneceu tanto tempo em um só lugar por causa do medo do povo, depois das várias mortes reveladas no capítulo anterior. Versos 3 a 9, aprendemos aqui os passos sucessivos que devem ser tomados para experimentarmos um reavivamento, seja coletivo na igreja ou individual. Primeiro, unidade. Todo Israel se congregou ali. As divisões e os ciúmes dos anos precedentes foram deixados de lado. Segundo passo, confissão. Os israelitas
derramaram coração perante Deus, confessando seus pecados. E terceiro passo, o abandono da idolatria, dos falsos deuses, dos ídolos, o abandono dos pecados. Diz o texto que eles tiraram dentre si os Baalins e Astarotes e serviram só ao Senhor. Quarto passo, oração intercessora. A única condição para avivamento é o retorno à oração. Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, disseram eles ao profeta Samuel. E o quinto passo, total rendição, como ficou demonstrado no holocausto de Samuel. Rende-te a Deus, e os filisteus serão desbaratados, e tu erguerás teu Ebenezer. Olha que lições, que instruções solenes para nós. Versículo 3. Preparai o vosso coração, disse o profeta. Na Bíblia, o coração é considerado o centro dos pensamentos de uma pessoa, a nossa mente. Era o dia da expiação, quando se praticava um completo jejum com a confissão de pecados. Samuel aparece na narrativa pela primeira vez desde a batalha de Afeca, desempenhando o papel de um reformador na tentativa de fazer um povo idólatra e egoísta se voltarem para Deus. Samuel sabia que se o povo abandonasse a idolatria e se recusassem a servir aos deuses filisteus, isso seria interpretado como o equivalente a uma rebelião contra a supremacia filisteia e, é claro, significaria guerra, conflito. Assim, hoje, quando nós também decidimos abandonar o pecado, nós travamos uma guerra contra Satanás. Ele se levanta e vai querer nos derrotar. Contudo, assim como Samuel tinha confiança nas promessas de Deus e prosseguiu inspirando esperança no povo desolado, nós hoje precisamos confiar que temos um Salvador, temos um Deus poderoso, que está ao nosso lado. Um dos maiores incentivos para o cristão, a mim e a você, amigo ouvinte da Palavra de Deus, é a certeza de que Deus nunca é surpreendido, quaisquer que sejam as circunstâncias. Samuel exortou os israelitas a jogar fora os deuses estrangeiros. Ídolos hoje são mais sutis do que daquele tempo, que eram deuses de pedra, madeira, mas são tão perigosos quanto aqueles. Seja o que for que ocupe o primeiro lugar em nossa vida ou nos controle, se torna um ídolo. Pode ser dinheiro, pode ser sucesso, bens materiais, orgulho, qualquer outra coisa. Pode ser um ídolo a se tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Portanto, atenção, cuidado. O Senhor somente é digno de nosso serviço e adoração, e não devemos deixar que nada se rivalize com Ele. Se temos deuses estranhos, precisamos pedir que Deus nos ajude a destroná-los, fazendo o verdadeiro Deus a nossa prioridade. Quantas lições profundas encontramos neste capítulo, percebem? Versículo 4 descreve os Baalins. É um plural de Baal, que era o Deus supremo dos cananeus. Astarotes, um plural de Astorete, a deusa da fertilidade e do amor profano. A adoração a Astarote é muitas vezes combinada com a adoração a Baal, de acordo com a praxe comum nos cultos de fertilidade. A associação entre si de deidades masculinas e femininas.
versículo 6, descreve então que eles tiraram a água e a derramaram. Com a água derramada no chão e uma completa abstenção de alimentos, era um jejum absoluto. Ana usou o mesmo termo, derramar, na sua oração. Um coração derramado é um coração humilhado e arrependido. Pecamos contra o Senhor. Foi a confissão. É a mais alta e a mais profunda expressão da alma. Foi o maior dia de avivamento espiritual nacional até então. Versículo 7. Subiram os príncipes dos filisteus. Olha, o que aconteceu? O povo se uniu, se arrependeram, confessaram, abandonaram seus pecados e agora os filisteus se levantaram contra eles. Atacaram com tamanha rapidez que os filisteus, os israelitas, reunidos de várias partes do país com intenções pacíficas, eles foram ali com outras intenções e razões. Agora se viram obrigados a enfrentar-lhes, sem estar preparados para a guerra. A única saída seria por meio da oração. Olha que interessante. Eles estavam ali com o propósito de buscar a Deus. E veio o combate, veio o ataque do inimigo. E eles viram que a saída era a oração. Que lição para nós. Verso 12, agora descreve o ponto central. Ebenezer, pedra do socorro, erigida em honra a Deus pela vitória conseguida sobre os filisteus, justamente no mesmo lugar onde foram terrivelmente derrotados há 20 anos atrás. Versículo 13, a mão do Senhor. Graças à renovação do relacionamento com Deus, os israelitas puderam tirar vantagem do ponto de vista pagão tradicional e consumar a mais completa vitória sobre os inimigos. Assim foi naquela época e assim é hoje. O ser humano chega a um ponto em que reconhece que sua vida é completamente insatisfatória, encontra-se amarrado a seus ídolos, qualquer que sejam, percebe a inutilidade dos hábitos passados, dos motivos que abrigou e dos desejos que satisfez. É atraído à comunhão que vê outros desfrutarem com Deus. Assim como Israel viu em Samuel durante 20 anos. Renuncia então à vida passada, confessa sua incapacidade para se transformar pelos próprios esforços. Então, se entrega ao Espírito Santo e dentro de si mesmo descobre autocontrole, aceitação da ajuda espiritual que Deus lhe dá com toda a sabedoria para capacitá-lo a alcançar uma vida superior até então desconhecida. Os erros do passado se transformam, portanto, em degraus rumo à vitória. Nunca mais, diz o texto, vieram os filisteus ao território de Israel. Os filisteus foram derrotados de modo convincente e não tentaram nenhum contra-ataque. Mas isso não exclui agressões filisteias subsequentes, conforme a história ainda trará. Agora, o versículo 15 descreve que Samuel julgou todos os dias de sua vida a Israel, indicando que ele continuou a ser o juiz, mesmo durante o reinado de Saul. Calcula-se que tenha alcançado um período aí de 89 anos de líder espiritual em Israel. Mesmo quando Saul ainda reinou durante 40 anos, Samuel continuou
a sua liderança espiritual com Israel. E o versículo 17, Ramá. Samuel nasceu e foi criado nesta cidade antes de partir para Siló. Era a cidade de Samuel. Muito bem, agora o espírito de profecia complementando nossa reflexão, superando derrotas. Os israelitas, como uma nação, continuavam ainda em estado de irreligião e idolatria, e como castigo permaneceram sujeitos aos filisteus. Durante este tempo, Samuel visitou as cidades e aldeias por todo o país, procurando volver o coração do povo ao Deus de seus pais. E seus esforços não ficaram sem bons resultados. Como que o povo alcançou o reavivamento? Olha aqui, descreve então o trabalho profundo de Samuel por todo Israel. Depois de sofrerem a opressão de seus inimigos durante 20 anos, os israelitas lamentavam após o Senhor. Aconselhou-os Samuel: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só. Aqui vemos, no verso 3, que a piedade prática, a religião do coração, era ensinada nos dias de Samuel, como foi por Cristo quando ele esteve na terra. Sem a graça de Cristo, amigos ouvintes, as formas exteriores da religião eram destituídas de valor para o antigo Israel, e elas são o mesmo para nós, o Israel moderno, hoje. Há hoje necessidade de um tal reavivamento da verdadeira religião do coração, como o que foi experimentado pelo antigo Israel. O arrependimento é o primeiro passo que deve ser dado por todos os que desejam voltar a Deus. Ninguém pode efetuar isto por outro. Devemos individualmente humilhar nossa alma perante Deus e lançar fora nossos ídolos. Quando houvermos feito tudo o que pudermos, o Senhor nos manifestará a sua salvação. Com a cooperação dos líderes das tribos, reuniu-se uma grande assembleia em Mispa. Ali teve lugar um jejum solene. Com profunda humilhação, o povo confessou os seus pecados. E como prova de sua resolução de obedecer às instruções que tinham ouvido, investiram a Samuel com a autoridade de juiz. Os filisteus interpretaram essa reunião como um conselho de guerra, e com uma grande força saíram para dispersar os israelitas até que chegassem seus planos à maturidade. A notícia de sua aproximação causou grande terror em Israel. Então o povo rogou a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Quando Samuel estava no ato de apresentar um cordeiro como holocausto, os filisteus se aproximaram para a batalha. Então, o ser poderoso que descera sobre o Sinai por entre fogo, fumo e trovões, que dividiram o Mar Vermelho e abrira caminho através do Jordão para os filhos de Israel, manifestou novamente o seu poder. Uma terrível tempestade irrompeu sobre a hoste que avançava, e a terra ficou juncada dos cadáveres dos grandes guerreiros. Olha só a pedra de ajuda. Os israelitas tinham ficado em silencioso pavor, a tremer, com esperança e medo. Quando viram a matança de seus inimigos, souberam que Deus havia aceito o seu arrependimento. Embora
não estivessem preparados para a batalha, tomaram as armas dos filisteus mortos e perseguiram o exército fugitivo a Bet-car. Esta assinalada vitória foi ganha no mesmo campo em que 20 anos antes Israel fora ferido diante dos filisteus, tendo sido mortos os sacerdotes e tomada a arca de Deus. Para as nações, bem como para os indivíduos, o caminho da obediência a Deus é o caminho da segurança e da felicidade, enquanto o da transgressão apenas leva ao revés e à derrota. Os filisteus foram agora subjugados de maneira tão completa que entregaram as fortalezas que haviam tomado de Israel e abstiveram-se de atos de hostilidade por muitos anos. Outras nações seguiram este exemplo e os israelitas desfrutaram paz até o fim da administração unipessoal de Samuel. Olha que bênção que eles alcançaram. Como o nosso tema, da derrota, do fracasso à vitória. A fim de que essa ocasião não fosse jamais esquecida, Samuel ergueu entre Mispa e Sem uma grande pedra como memorial. Chamou o seu nome Ebenezer, a pedra da ajuda, dizendo ao povo: até aqui nos ajudou o Senhor. Este lindo texto está no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 590. Que relato maravilhoso, não é mesmo? O que mais podemos aplicar em nossas vidas? A oração é muito mais poderosa que qualquer arma humana. O jejum é mais potente que qualquer exército. E o arrependimento é mais eficaz do que qualquer arsenal. Se confessarmos nossos pecados e reafirmarmos nosso compromisso exclusivo com Deus, coisas impressionantes acontecerão na terra pelo poder que vem de Deus. Pensar que alguma coisa possa substituir Deus é tão ilógico quanto tentar fazer uma imagem de escultura falar igual um papagaio. Por conseguinte, confiar em Deus e exercer fé em sua soberania é o elixir da verdadeira sabedoria. A consagração a Deus, de forma integral, é essencial para obter a atuação do Senhor em nosso favor. Somente quando realmente nos submetemos a Deus, declararemos como Samuel, quando venceu com a ajuda divina aos implacáveis filisteus: até aqui o Senhor nos ajudou. Aqueles que, como Samuel, confiam em Deus, sabendo quão importante é a consagração e a oração, e insiste no apelo para intensificar o clamor e a intercessão a Deus, em prol de sua atuação poderosa. A fé produz discernimento que não pode ser produzido de nenhuma outra forma. Ela eleva a visão natural para a percepção sobrenatural. Daí deve surgir a motivação para a intensificação da oração. Os olhos da fé enxergam bem mais longe que os olhos físicos. A percepção espiritual consegue visualizar o que os olhos carnais nunca perceberão. Quando muita gente é tomada pelo medo e pavor, os servos do Senhor confiam no Deus que pode trovejar com fortíssimo estrondo e operar o que nenhuma ação humana poderia lograr. Tal confiança parte da oração para a ação. Amigos, Deus espera que renunciemos nossos caprichos e vaidades, nossos ídolos e nosso ego.
Ele é exclusivista, não aceita nada e nem ninguém no lugar que só Ele deve ocupar em nossa vida. O caminho da plena consagração a Deus passa pela completa confiança que leva-nos pela vereda da submissa obediência. Sem trilhar esse caminho, é impossível ter a bonança como destino neste mundo em conflito. Samuel sabia disso e nos mostrou como agia como juiz de Israel para obter vitórias. Sempre voltava ao lugar em que construiu um altar em honra ao Senhor. Precisamos nos consagrar inteiramente. Agora, fechando a nossa reflexão, a trajetória rumo à vitória. Nem sempre é fácil para o povo de Deus. Na realidade, a vida quase sempre é desafiadora. Enfrentamos problemas que muitas vezes parecem ser impossíveis de se resolver. Porém, o nosso Deus pode todas as coisas. Ele conhece o fim desde o começo e nos ajuda, mesmo quando tudo parece perdido. Ele é a rocha que nos ajuda, hoje e sempre. Deus é a pedra de ajuda. Ebenezer não foi nenhuma outra coisa ou pessoa que trouxe vitória ao povo. Samuel não esculpiu uma pedra fazendo dela um ídolo. Não. Diferente da mentalidade idólatra, ele simplesmente ergueu uma rocha que ficasse como memorial sobre o poder do Senhor. Infelizmente, temos a tendência natural de nos esquecermos das coisas boas que Deus nos dá e faz por nós. Por isso, temos a necessidade constante de exercitar a memória, lembrando do Senhor e do seu amor leal. Deus é bom e cuida sempre daqueles que confiam nele. Mas o seu povo precisa se esforçar para não esquecer de lembrar de tudo que ele tem feito. Ele é grande em fidelidade, graças à pedra de ajuda, que é o Senhor Todo-Poderoso. Vigiemos e oremos. Amém. Que capítulo fantástico! Que lições poderosas para cada um de nós. Leve este pensamento com você hoje. Mas, se nos arrependermos e mudarmos de rota, Deus será nossa companhia, nossa alegria e nossa vitória, hoje e sempre. Amém. Vamos agradecer a Deus por este banquete que Ele trouxe para nós em nosso estudo, em nossa reflexão de hoje. Que todas essas lições, esses ensinamentos possam realmente tornar efeito na nossa vida. Que possamos aplicar esses ensinos e possamos sair vitoriosos como Samuel e o povo no passado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este despertar contigo, por ouvir, Senhor, a sua palavra e receber esses preciosos ensinamentos no capítulo de hoje. Como é bom saber, Senhor, que mesmo depois de sofrermos terríveis derrotas, fracassos, se nos voltarmos para Ti em arrependimento, confissão, em oração e conversão, o Senhor nos socorre, o Senhor nos ajuda e nos dá a vitória. Obrigado, Senhor, por ser a nossa rocha, a nossa pedra de auxílio, de ajuda. Queira, Senhor, alcançar cada pessoa que talvez esteja sentindo-se fracassado, derrotado, que o Senhor possa inspirar fé,
confiança, coragem para enfrentar os desafios desta vida. Que o inimigo, Senhor, não venha triunfar sobre nós. Por favor, ajuda-nos, assim como ajudou o seu povo no passado. Fica conosco, Senhor, cada momento de nossas vidas. Derrame suas bênçãos sobre este projeto e sobre cada pessoa que está participando. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Concluímos nossa reflexão, nosso estudo de hoje. E se você sentiu a voz do Senhor falar com você, compartilhe com alguém. Convide alguém para conhecer este projeto e para dedicar um momento de comunhão diária com Deus. Tenham todos um ótimo dia.